O Verdugo, da lista UFO, da Universidade Federal de Uberlândia, começa a aula aqui com a pergunta: você sabe o que é o verdugo? No final dessa aula você tem que conseguir desenvolver junto comigo o porquê desse título, que é uma estratégia inteligentíssima da autora Hilda Hilst. O Verdugo, de Hilda Hilst, escritora paulista, que viveu grande parte da sua vida em Campinas. Isso aí, esse livro foi publicado em 1969, preciso muito dessa data, 1969. A autora, ela publica esse livro e essa obra é uma peça de teatro. Professor, por que é uma peça de teatro? É isso mesmo, é um livro do gênero dramático. Precisamente falando, tudo que é teatro tem que ter pelo menos duas marcas imprescindíveis. Primeiro, se você observar o livro, olha só, tem o nome do personagem, a fala, nome e fala, nome e fala. É a primeira característica do gênero dramático, que é o quê? A estrutura dialógica. Isso mesmo, o discurso direto. Observe só, no trechinho do livro, você vê algumas partes em itálico, escritas em itálico. Prof, o que isso quer dizer? Essas partes em itálico do livro são as rubricas, que é um outro elemento do gênero dramático. Então, dois argumentos. O gênero dramático, isso é, o teatro, ele usa estrutura dialógica, o discurso direto, livre e as rubricas. As rubricas podem indicar qualquer coisa dentro de uma peça. Tempo, espaço, ação, comportamento. A rubrica é um elemento que foi construído para o diretor da peça e os personagens. Detalhe, mais um argumento para defender que esse livro é uma produção teatral. Esse livro é dividido em dois atos. Prof, o que é um ato? Um ato é a subdivisão de um texto, que é o teatro. Tá acompanhando? Tranquilo? Bora pra cima. Qual que é o período literário? Esse livro é uma produção do pós-modernismo, do terceiro tempo modernista. Olha a data, 1969. Landim, esse livro fala lá de quê? Esse livro é uma história da conversão de um personagem, que é o Verdugo. Não sai daí não que eu tenho que explicar o título do livro. Inclusive, pode ser um tema muito cobrado lá na segunda fase desse vestibular regional da cidade de Uberlândia, lugar, inclusive, onde eu vivi durante muito tempo. O livro é uma grande história de uma conversão do personagem central, o Verdugo, que, em certo momento, deveria matar alguém a mando do Estado, do governo. Só que o Verdugo fala assim, olha, eu não vou matar esse cara, eu não vou matar o homem. E olha, o Verdugo, o homem. Homem é um personagem central dentro da peça, ele não tem nome próprio, e nem o Verdugo. O Verdugo, o governo chegou no Verdugo e falou assim, você deve matar esse homem, a pedido da justiça. E aí o Verdugo vai dizer o seguinte, não matarei esse homem, porque esse homem me mostrou uma outra verdade, esse homem me mostrou o que é o amor, o que é o respeito, o que é a cidadania. E aí o Verdugo vai falar assim para o governo local, não serei mais um assassino legal. E aí ele resolve não matar mais. O livro vai girar em torno disso, dessa super tensão. E aí é meio kafkiano, né não? Porque o Verdugo tem que matar, ele é obrigado a matar, porque é o ofício dele, só que ele não quer matar. E aí o Verdugo deveria matar alguém, ele que será morto pela própria comunidade. Ele e o homem. Homem com letra maiúscula, esse personagem que não tem nome próprio. Detalhe, o que é um verdugo? Olha o título do livro. Inclusive, não sai daí não que eu tenho que dizer o porquê que um homem que não tem nome próprio recebe o nome de homem ali dentro. Observe que nenhum personagem tem nome próprio, inclusive outro detalhe importante. Olha o nome deles aí. O Verdugo, a esposa do Verdugo, o filho, a filha, o noivo, juiz novo, juiz velho. Olha o nome dos personagens. Nenhum com nome próprio. Isso tem um porquê? Isso tem um porquê. Tem a ver com o contexto histórico que a escritora lança o livro em 1969. Detalhe, o Verdugo, análise do título. O que se chama o Verdugo, professor? Turma, o Verdugo é um personagem típico da Idade Média e ele tinha o direito legal de executar alguém a mando dos governos. E aí o que acontece? Quando a escritora coloca o título nesse livro de O Verdugo, ela está fazendo um deslocamento temporal, de tal maneira que ela, em 1969, não seja perseguida pelo nosso governo brasileiro. Então ela coloca essa peça que se passa em uma vila distante, em um tempo distante, para deslocar a atenção do governo brasileiro de 1969 dela, escritora. Ela mesma fala que ela não podia ficar mais de braços cruzados diante de pessoas perseguidas, torturadas e mortas pelo governo brasileiro de 1969. E aí, meu irmão, quando ela dá o título ao livro de
O Verdugo, ela faz esse deslocamento de espaço e tempo, de tal maneira que ela preserve a sua própria idoneidade física e emocional. Então o Verdugo, o título do livro, é essa figura histórica da Idade Média, dentro do livro da Hilda Hilst, acaba que se transforma numa espécie de alegoria do próprio cenário brasileiro nacional. Professor, então a escritora está criticando o governo brasileiro? Sim. Esse livro, inclusive, pode ser classificado como literatura engajada. O que é literatura engajada? É toda produção cultural que tenta fazer uma crítica a algo a fim de mudar esse cenário. Detalhe, ela critica o governo brasileiro porque ela é contra arbitrariedades e violências típicas do Estado brasileiro de 1969. Agora, respondendo mais uma pergunta que eu lancei aqui para você. Por que o personagem, o homem, não tem nome próprio? Ele não tem nome próprio porque ele representa intelectuais, esquerdistas, pessoas, militantes que se colocavam contra o governo daquele contexto. Inclusive, dentro do livro, há uma discussão que é o seguinte: você corta a árvore, só que as raízes dela ficam no chão. Você mata o homem, você mata o Verdugo e as ideias deles continuarão. Então, esse livro é uma grande alegoria política da senhora Hilda Hilst. No final da peça, aparece a imagem dos homens coiotes, que é uma outra alegoria importantíssima para você que vai prestar esse vestibular chamado UFO. Olha só, antes de qualquer coisa, a literatura para esse vestibular é a cereja do bolo. Se você é aquele estudante que está prestes a ser aprovado, meu irmão, a literatura é o detalhe que vai colocar você dentro da prova. 63% dos alunos que prestam UFO não leem essas obras. Se você leu, esse detalhe é aquele que vai te diferenciar, escalar sua nota e botar você dentro da Universidade Federal de Uberlândia. Se você vai prestar UFO e quer informações ricas e detalhadas sobre as 10 produções que a UFO exige, você compreenda e leia. Eu tenho um curso muito organizado para você, com conteúdo, slides, exercícios inéditos, mentorias ao vivo. É só você se inscrever e ter mais informações com propriedade e conteúdo de qualidade para você que quer ser UFO. E até o próximo encontro. Obrigado.